Aumentar a produtividade significa que você é capaz de conseguir mais resultados sem necessariamente despender mais recursos. E é sobre isso que nós vamos falar no episódio 9 do podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Roda a vinheta. Muito bem, muito bem. Vamos começar falando sobre produtividade. Então, qual é o conceito de produtividade? Tem muita gente que acredita que produzir é colocar muito esforço, né? Que para conseguir muitos resultados na sua vida, você precisa despender muito esforço, fazer muito esforço, ser aquela pessoa que não tem tempo para nada. Tem gente que até se orgulha de dizer: rapaz, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para nada. Há 3 anos eu não tiro férias e acredita que isso é produtividade. Na verdade, isso é o inverso de produtividade. Você tem uma produtividade baixa, por isso você tem que colocar muito esforço para conseguir resultado. Nós vamos entender nesse podcast que produtividade é exatamente o contrário. É você conseguir fazer tudo o que você gostaria de fazer com as mesmas 24 horas que todo mundo tem. Aliás, o tempo é o ativo mais democrático do mundo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não importa que religião você tem, não importa o seu saldo da conta bancária. No final do dia, todo mundo tem as mesmas 24 horas. E produtividade, na verdade, significa o que você faz com as suas 24 horas, o que você consegue produzir com as suas 24 horas, quais são os resultados que você obtém nessas 24 horas. E é importante você perceber que a gente está medindo aqui os resultados que são importantes, porque tem muita coisa que a gente faz que gasta tempo, que consome energia, que rouba a nossa produtividade, mas que nem são importantes. Então vamos entender 3 aspectos que você precisa cuidar para aumentar a sua produtividade. 3 coisas principais que você precisa dar atenção e desenvolver para que você consiga aumentar a sua produtividade. E quando eu falo produtividade em todas as áreas da sua vida, porque produtividade é vida. Porque os objetivos que você gostaria de ter na sua vida não são apenas os objetivos do seu trabalho, da sua carreira, da sua empresa. A gente está falando de objetivos em todas as áreas da nossa vida, porque somos pessoas que vivem em vários aspectos, temos várias áreas na nossa vida. São pessoas. A gente está falando de ter produtividade para você ter mais desenvolvimento intelectual, para você conseguir investir no seu crescimento intelectual. Nós estamos falando de produtividade para você ter mais saúde e qualidade de vida. Produtividade também impacta no seu relacionamento amoroso, no tempo que você dedica ao seu relacionamento amoroso, nos seus objetivos dentro do seu relacionamento amoroso e do seu relacionamento com a sua família, do seu relacionamento com os seus amigos, da sua vida social. A produtividade para que você tenha uma carreira, para que você alavanque a sua carreira, para que você esteja feliz com a sua carreira. Produtividade nas suas finanças, você consegue gerenciar bem a sua vida financeira. Produtividade é fundamental para você cuidar também da sua vida financeira. Produtividade para você ter mais lazer, para você ter mais alegria, mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama, para você se divertir, para você ser feliz. Produtividade para cuidar da sua espiritualidade, seja ela qual for, de que forma você queira tratar isso. Então, produtividade é fundamental para você ter equilíbrio na sua vida. E você tendo uma vida mais equilibrada, você não vai deixar nenhum prato cair, você vai ser muito mais feliz. Então é fundamental que você enxergue produtividade para você alcançar objetivos em todas as áreas da sua vida, e não só produtividade no trabalho, nos estudos, não só produtividade na sua carreira. Então produtividade você tem que ter em tudo, você tem que ser ótimo em tudo, porque lembra, produtividade é a relação entre os resultados que você obtém e os recursos que você utiliza, que você demanda. E esses recursos, eles são limitados, então eles precisam ser muito bem utilizados. E o recurso mais limitado de todos é o tempo. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, se você tem as mesmas 24 horas do que todo mundo tem, como é que você otimiza isso? Como é que você, que ocupa uma posição de liderança, que precisa, que tem várias demandas ao longo do seu dia, talvez você seja executivo, talvez você seja um empreendedor, mas você tem várias demandas ao longo do seu dia. Como é que
você traz produtividade para o trabalho. E uma vez que você entende como você traz produtividade para o seu trabalho, você vai entender que você pode reproduzir a mesma forma, das mesmas técnicas para você ter mais produtividade na sua vida. Por que você quer aumentar a sua produtividade? Por que ter produtividade é importante para você? Porque muitas vezes as pessoas não são produtivas porque elas não entenderam o seu propósito com isso. Aliás, ter propósito é um fator fundamental para que você não desista, né? Propósito é aquilo que faz você começar e aquilo que faz você continuar. Qual propósito na sua vida faz com que você queira ser mais produtivo? E aí eu costumo usar uma técnica de visualização do futuro. Que futuro você gostaria de ter? Olha daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Qual é o futuro que você quer ter na sua vida? Como é que você quer que a sua vida esteja daqui a 20 anos? Como é que você quer que a sua vida esteja daqui a 10 anos? O que você quer ter alcançado na sua vida? E o que isso significa para você? Está claro para você a vida que você quer ter daqui a 10 anos? E daqui a 20 anos? E talvez daqui a 30 anos? Está claro para você que vida é? Onde é que você quer estar? Com quem você quer estar? Que coisas importantes você acredita que não podem faltar daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Que momentos futuros na vida, talvez dos seus filhos, você não queira perder de jeito nenhum? É por isso que você precisa ser produtivo. É por isso que você precisa definir metas, objetivos e ter produtividade para fazer com que aqueles objetivos aconteçam. Porque produtividade é uma das causas que fazem com que muitas pessoas não alcancem seus objetivos. Elas dizem que elas não têm tempo, mas na verdade elas não tiveram produtividade suficiente para fazer aquilo acontecer. Então, quando você tem um significado, um propósito, você tem clareza de onde você quer chegar e do porquê que você precisa ser mais produtivo, por que você precisa investir na sua produtividade. Isso é fundamental. Então, uma vez que você já entendeu a importância do propósito e qual é o seu propósito em ser mais produtivo, agora sim você vai estar estimulado a aumentar essa produtividade. Agora você já entendeu por que é importante você continuar ouvindo esse podcast, por que é importante você colocar em prática o que eu vou te dizer aqui a partir de agora. Então, primeiro ponto fundamental para você conseguir ter mais produtividade é ter objetivos claros. Você precisa ter objetivos claros na sua vida de maneira geral, né? Lembra todos os aspectos que eu falei sobre a sua vida, desde desenvolvimento intelectual, saúde, relacionamento amoroso, lazer, carreira, finanças, vida social. Você tem objetivos claros para todas essas áreas da sua vida? Se você não tem, dá um pause nesse podcast agora, reflita sobre isso e defina pelo menos um objetivo claro para cada área da sua vida. Vou dizer de novo aqui as áreas: desenvolvimento intelectual, saúde e disposição, relacionamento familiar, relacionamento amoroso, vida social, carreira, finanças, lazer, espiritualidade. Um objetivo para cada área da sua vida. Pelo menos um objetivo. Por que isso é importante? De novo, porque você precisa entender como é que esses objetivos contribuem para que você alcance o propósito que você quer para a sua vida daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos. Quais objetivos você precisa traçar hoje para que você fique mais perto de alcançar o propósito que você quer na sua vida? Qual é o objetivo? Quais são os objetivos que você precisa traçar hoje para ter a vida que você sempre sonhou, para ter a vida que você está sonhando agora para o futuro? Então, defina objetivos para cada uma dessas áreas da sua vida. Feito isso, definindo os objetivos, você pode seguir ouvindo esse podcast, porque agora é hora de você planejar esses objetivos. Então, primeiro ponto, ter objetivos. Segundo ponto fundamental para que você tenha produtividade é ter um planejamento que funcione para você. E por que é importante ter um planejamento que funcione para você? Porque o planejamento que funcione para você talvez não funcione para outras pessoas, porque as pessoas são diferentes. E a maioria das pessoas não entende isso. Isso é um dos grandes erros. É você comprar um planejamento pronto.
Ou você pedir para alguém fazer um planejamento para você onde você não participou daquele planejamento, que as suas características, a sua vida não esteja inserida, o seu contexto de vida não esteja inserido naquele planejamento. Então, precisa ser um planejamento que faça sentido para você. E nesse planejamento, você vai pegar esses objetivos e você vai transformar isso em tarefas. O que eu preciso fazer, então, para eu conseguir chegar nesses objetivos? É um plano de ação. Um plano de ação. E precisa ser um plano de ação detalhado. Eu estava lendo ontem à noite, antes de dormir, o livro do Bob Bauman, né, o treinador ali do Michael Phelps, do nadador medalhista olímpico, recordista de todas as Olimpíadas, Michael Phelps. E o Bob Bauman diz que ele entrega para os seus atletas 3 anos antes um plano de ação com o que os atletas vão ter que fazer dia a dia. 1.068 dias definidos num plano de ação, cada dia com seu objetivo, sua meta, a sua meta de exercício físico, de quilômetros a serem nadados e o estilo, e o que vai fazer, o que vai ser feito. 1.068 dias transformados num plano de ação com ações diárias, com objetivos diários, com tarefas que têm que ser cumpridas diariamente. Um plano de ação detalhado. E você não precisa ter um plano de 1.068 dias, mas você precisa colocar pelo menos os macropontos, ali os pontos que você precisa atingir mês a mês. E uma vez que você tem os pontos que você vai atingir mês a mês para alcançar o teu objetivo, quando você, antes de começar aquele mês, você vai sentar e vai detalhar aquele mês seguinte, semana a semana. E quando você tiver, antes de começar cada uma das semanas, você vai revisar as metas daquela semana para traçar a sua meta dia a dia. E no dia anterior você vai rever aquela meta do dia seguinte e vai ver o que eu preciso fazer no dia seguinte. Isso é construir um planejamento que funciona. E você pode utilizar a ferramenta que você quiser, mas usa a ferramenta que vai funcionar para você colocar aquilo em prática. Então, planejamento é fundamental. Dalton, eu tenho que fazer isso com todas as minhas metas? Não, só com aquelas que você quer realmente atingir. Se você quer atingir uma meta, você tem que ter o planejamento para atingir aquela meta. Se você não quer atingir aquela meta, a forma mais fácil de você não atingir uma meta é não criando um planejamento. Mas se você está aqui ouvindo esse podcast, eu tenho certeza que você quer atingir as suas metas. Porque senão você não estaria aqui ouvindo, você não estaria aqui ouvindo o que eu tenho para te dizer, você não estaria aqui ávido por informação para colocar em prática e para alcançar os objetivos. Afinal, o objetivo desse podcast é tornar você mais produtivo. Então, lembrando aqui, passo 1, definir objetivos para todas as áreas da sua vida. Passo número 2, planejar o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. E agora vamos para o passo 3. O passo 3 é foco. Fundamental. Uma vez que você tem os objetivos bem definidos, que você criou o seu planejamento pessoal, para alcançar as suas metas de vida, os seus objetivos de vida, você precisa ter foco. E o que é ter foco? Quais são os 3 elementos básicos para você ter foco? Primeiro de tudo, organização. Você não consegue ter foco se você não tiver organização. O seu cérebro está capturando informação o tempo todo, está buscando o que fazer o tempo todo. Você precisa entrar no dia sabendo o que precisa fazer. Você precisa estar focado no seu dia. E você precisa estar focado em cada uma daquelas tarefas que precisam ser feitas. E organização é fundamental. O que você vai fazer primeiro? O que você precisa para fazer aquela tarefa? Que recursos você precisa? Então é fundamental que você tenha organização, que você seja uma pessoa organizada, que você saiba exatamente por onde começar e o que você precisa. Você precisa ter... Como é que eu faço para me organizar? Existem várias formas. Eu faço uma organização, eu tenho uma agenda num aplicativo para o meu celular. É assim que eu me organizo. Eu já separo, eu já penso todos os recursos que eu vou precisar e antes de começar a tarefa eu já coloco ali tudo que eu vou precisar. Livros, computador, equipamento, microfone. Como é que eu faço para organizar, para fazer esse podcast aqui para você, para gravar esse podcast para você? Tudo que eu preciso está aqui. Tem um planejamento, um microplanejamento. E eu me organizo para ter tudo à mão aqui. Para que quando eu comece a gravar, eu grave do começo ao fim, sem interrupção, sem parar. Foco.
é organização. O que mais que é foco? Foco é energia física e mental. Não adianta, se eu não cuidar da minha energia física, da minha energia mental, eu não vou conseguir ter foco. Então é fundamental que você tenha uma boa alimentação, uma boa noite de sono, que você cuide do seu estado emocional, que você faça as coisas que são importantes no começo do seu dia, porque você vai perdendo energia mental ao longo do seu dia. Essas são algumas dicas rápidas de como é que você pode fazer para manter a sua energia, para ter energia e para manter energia ao longo do seu dia. E o terceiro ponto fundamental para você ter foco é disciplina. Você tem um plano, você sabe o que você vai fazer naquele dia, você se organizou para fazer, você tem energia para fazer. Faça. Não deixe de fazer, não deixe roubarem o seu tempo, não deixem roubarem o seu plano, porque toda vez que alguém rouba o seu tempo, toda vez que alguém te desvia do seu plano, essa pessoa está te desviando do seu objetivo, da sua meta, do seu propósito. Não deixe que isso aconteça. Tenha disciplina. Quando o relógio tocar na hora que você colocou para acordar, acorda, levanta, sem mimimi. Tenha disciplina. Disciplina é aquilo que faz você fazer o que você precisa fazer todos os dias. E disciplina se aprende nas pequenas coisas. Você treina o seu cérebro para ser um cérebro disciplinado nas pequenas coisas. Então não abra mão daquilo que você se planejou para fazer. Tenha disciplina para cumprir tudo aquilo para o qual você se planejou. E faça isso todos os dias. De domingo a domingo, cumpra a sua agenda. E não deixe de colocar nada na sua agenda. A sua agenda tem que ter o planejamento para você alcançar todas as suas metas. Então, recapitulando aqui, 3 passos fundamentais. Ter objetivos claros para todas as áreas da sua vida. Ter um planejamento que funcione para você e manter o seu foco. Com esses 3 elementos, você aumenta a sua produtividade. Com esses 3 elementos, você consegue ter mais resultado na sua vida, utilizando até menos recurso. Quando você coloca em prática, você vai começar a descobrir que sobra tempo. Sobra tempo para você conseguir alcançar os outros objetivos. E aí você encaixa os seus outros objetivos nesse tempo. Então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse podcast. Se você está numa plataforma que te permite avaliar, avalia, curta, compartilhe esse podcast com outras pessoas que podem também se beneficiar desse conteúdo e aproveite para colocar tudo isso em prática a partir de agora. Este é o podcast Liderança Estratégica, o podcast dos líderes que fazem a diferença. Um grande abraço e até o próximo episódio.